Paz, igreja, como é que vocês estão? Como é que vocês estão, criançada? Primeira aula do ano, tô voltando de férias e ainda tô com Covid, mas tô bem. Amanhã tô liberto da quarentena, então talvez hoje eu fale ainda mais baixo do que eu já fale, de uma maneira mais calma ainda, tá? Mas preste atenção, tenho certeza que essa palavra ela pode ter um efeito muito grande em sua vida se você abrir os seus ouvidos e prestar atenção. Como sempre, minhas aulas eu preciso da ajuda dos pais, do responsável, dos parentes próximos, de alguém mais velho, instruído, se Deus quiser, né? Você é instruído na palavra e vai poder me ajudar e me auxiliar conversando com as crianças sobre o tema dessa pregação que eu vou fazer, tá? Porque lembrando, ninguém tem obrigação maior de evangelizar seu filho do que você. Então, todos os professores da escolinha, o projeto, a escolinha dominical, tudo é apenas um detalhe. A gente vai ajudar a auxiliar o trabalho que você, pai e mãe, faz dentro da sua casa, em nome de Jesus, faz dentro da sua casa. Então, eu vou precisar de vocês e abre lá em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículo 3. Vamos ler até o 5. Entre eles também nós, todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E eu gostaria de grifar, estando nós mortos em nossas transgressões. E é morto, pai, mãe, criança, todo mundo que está ouvindo é morto. Não era muito doente, não era ferido, não era machucado, não era num estado muito ruim, não. Morto é morto. E a gente deve interpretar essa palavra exatamente como ela é, por mais que pareça radical, mas essa mudança ela é radical. Nós, vivendo pela carne, em nossas transgressões, nós estávamos mortos. E radical, na verdade, é a mudança que Deus fez em nossas vidas por nos amar. Porque agora Ele nos deu vida em Cristo. Morto, agora vivos. Estávamos mortos em transgressões, em vontades da carne e do nosso pensamento, no pecado. Em pecado nós estamos mortos, mas agora em Cristo nós somos vivos. Então a mudança ela é radical e ela deve ser tratada dessa forma. Você deve interpretar essa palavra assim para também interpretar o peso e compreender o peso que o pecado tem na tua vida. E mesmo depois em Cristo, você sabe se você vacilar, se você deixar e agir de acordo com a vontade da carne e com seus pensamentos, você volta para lá. É morte de novo, é pecado. Não é erro, não é deslize moral, não é tropeço, é pecado. Essa é a palavra. Às vezes a gente tenta tirar o peso da palavra, né? Para tirar o peso da consequência que ela tem, mas não é assim que funciona. Pecado é pecado e ele deve ser combatido em nossas vidas. Nós devemos lutar contra o pecado. Nós não devemos aceitar nem mesmo uma brecha, porque ele só precisa de uma brecha. Você precisa abrir uma pequena porta em sua mente, em seus hábitos, para um deslize moral, que na verdade é pecado já, por menor que seja, ele cresce, ele aumenta. Então, se você deixar, e se deixar agir, por isso logo você está tapando os ouvidos para a palavra, fechando os olhos para as escrituras, e está sendo guiado de acordo com a tua carne e teus pensamentos novamente. O pecado cresce, o pecado aumenta e nós não podemos dar nenhuma brecha para ele. E se pecamos, vamos a Deus falando: Senhor, pecamos, nós nos arrependemos, eu preciso do teu perdão, né? Tenha coragem de ir para Deus e confesse realmente a Deus. Melhor do que você ficar se enganando, dizendo que não, isso na verdade não é um pecado, é só um deslize, é só um erro, um erro moral. Mas não, pecado, desobediência, transgressão.
tudo isso é morte. E por que isso? Bom, essa palavra é com certeza muito mais para os pais agora, porque para a gente atingir maturidade com Deus, a gente deve sim aprender a lutar contra o pecado em nossas vidas, não aceitar ele de maneira alguma, não abrir brecha. E um texto que complementa a direção da palavra seria Hebreus capítulo 5, versículo 11, que ele fala, o título aqui seria a exortação ao progresso na fé. E a respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para que aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, para a gente poder progredir na fé, para a gente poder evoluir, né, a profundidade das palavras que a gente escuta, que a gente estuda, então precisa ter uma experiência, eu preciso praticar isso, a obediência e todos os atributos que a gente vê. É interessante como ele coloca, né? Porque num tempo em que deveriam ser mestres ainda precisam se alimentar de leite, que são palavras elementares, coisas que um cristão de anos de caminhada já deveria saber. Então é imprescindível para vocês, pais, que vocês evoluam no caminhar para poder conduzir os seus filhos. Porque senão, como que uma criança vai guiar outra criança, né? Por mais que tenham idades completamente diferentes, mas eu digo, quando a gente vem para Cristo, a gente nasce de novo, então a gente vem criança, a gente vem ignorante. E é necessário, então, um crescimento na palavra, na doutrina. O alimento precisa ser sólido. Palavras mais difíceis de engolir, mais difíceis de aceitar, palavras de confronto. E a gente precisa evoluir e se alimentar disso também. Porque uma criança pode caminhar junto com outra criança, mas em que nível de maturidade, o que uma criança vai poder ensinar para outra? Então, os pais, os responsáveis, os irmãos mais velhos, os primos, quem quer que seja, precisa evoluir na caminhada para poder instruir as crianças. Porque vejo que o texto vai colocar para a gente que é através que aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas. Então, a maturidade, ela vem através da prática. Não apenas o dizer, não apenas o falar, não apenas a leitura, mas é a prática daquilo. E a gente precisa chegar nesse estado, porque como que alguém vai ensinar? Eu falo algo para vocês, né? E aí vocês me veem como fazendo algo diferente, ou seja, eu não estou praticando. Então, como que um pai vai poder falar para um filho? Filho, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a palavra, mas o filho nunca vê o pai lendo, nunca vê a mãe estudando a palavra, né? Então, o que Deus tem falado comigo para esse ano é que, inclusive, a gente até vai ver para as aulas na escola dominical, a gente vai ver atividades que vão trazer os pais para a escola dominical, para a gente incentivar o estudo bíblico em casa, de pai e de filhos. Porque é através da prática, a gente não pode cobrar de alguém o que a gente não tem feito. Eu não posso pedir algo para vocês, algo que vocês nunca me viram fazer. Então, essa em si já é uma palavra de confronto, mas Deus colocou no meu coração, porque como é a primeira aula, né, do ano, é nesse sentido que Deus tem alinhado o meu coração para trazer. Eu ainda não sou pai, né? Vocês podem até falar, pô, o cara não é pai, o cara vem. Mas pretendo ser pai, já tô aprendendo antes de começar a caminhada aí. E pais, crianças, essa foi a primeira aula, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tem mais coisa para falar, mas o vídeo já está com quase 10 minutos, então que Deus abençoe vocês e vejo vocês aí em mais aulas, mais aulinhas como essa e mais palavras como essa ao longo do ano. E vamos trabalhar junto
para que a gente possa realmente levar as crianças a um patamar diferente, né? Levar as crianças assim nesse mundo tão esquisito que é hoje, com tantas tudo é relativo, a gente possa ter crianças nas escolas ali, crianças que tenham domínio da palavra, que tenham experiência com Deus, crianças que tenham fundamentos e princípios e estejam ali edificadas, né, na palavra para não serem desconstruídas, né, como o mundo tem tentado fazer com todos nós, nos desconstruir, mas nós não seremos desconstruídos. Amém, igreja? Deus abençoe vocês.